Nós vamos orar pela minha mãe, amém? Você pode estender suas mãos? Jesus, nós colocamos o coração dessa pastora nas suas mãos, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem planejado dentro dela, tudo que o Senhor tem colocado dentro do seu coração para trazer para a gente nessa noite. E eu te agradeço porque eu sei que foi feito com tanto zelo, com tanto carinho e com tanto temor do Senhor. Jesus, que toda palavra que saia da boca dela nessa noite seja 100% inspirada pelo Teu Santo Espírito. Que tudo que não vem de Ti caia por terra. E que os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós através dela. Em nome de Jesus. Amém. Delícia, né, gente? Aleluia. Vocês estão preparadas? Última noite, aquele gostinho de final de festa. E o melhor sempre está no final também, né? Porque o Senhor vem, derrama tudo que Ele quer derramar nas nossas vidas. Meu coração está muito alegre pelo que o Senhor fez nesses dias. Quem pode estar comigo nessa alegria? Nós falamos tanto de céus abertos e o Senhor se manifestou de uma forma tão poderosa no nosso meio. Nós temos motivos para nos alegrar, para cantar ao Senhor com alegria, porque Ele trocou as nossas vestes, né? Nós vamos encerrar essa conferência voltando no versículo base desse tempo, Cristo, meu firme fundamento, 1 Coríntios 3:11. A palavra do Senhor diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Queria que você colocasse a mão no seu coração e orasse mais uma vez comigo. Senhor Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. O nosso coração é Teu, Jesus. Nós queremos declarar isso com a nossa boca, Senhor, confessar com os nossos lábios o nosso amor por Ti, Senhor, mais uma vez. Dizer, Senhor, que os nossos olhos estão postos em Ti nessa noite. E que nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós. Livra-nos de qualquer distração. Obrigado, Pai, porque o Senhor está no nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito tem se movido com poder, Senhor, nesses ares desse lugar. Obrigado, Pai, porque o Teu poder tem se manifestado dentro de cada uma de nós. E nós estamos aqui prontas, Pai, para tudo que o Senhor quer derramar. Em nome de Jesus. Amém. O fundamento é a base sobre a qual a vida é construída. E assim como um edifício depende da solidez do alicerce sobre o qual ele está edificado, a nossa vida também. A nossa vida também depende da solidez que a nossa do alicerce é onde nós estamos firmadas. E Cristo é a base da salvação. E a gente pode pensar em qualquer filosofia, tradição ou religião, mas nada pode substituir ou complementar Cristo como a base da salvação. A palavra diz em Atos 4, 11, 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo, além de base da salvação, Ele é o centro da revelação bíblica. A gente vê de Gênesis e Apocalipse, toda a palavra de Deus aponta para Cristo. Alguns teólogos falaram sobre Cristo ser a rocha. Agostinho fala que Cristo é a rocha da igreja e fora dele tudo é areia. João Calvino, ele fala que Cristo deve ser o alicerce não só da igreja, mas de toda a nossa vida espiritual. E o C.S. Lewis, ele diz que Jesus é a verdade imutável que se pode confiar. Uma rocha inabalável onde se constrói a vida de fé. Mas o que acontece quando Cristo não é o nosso alicerce? Quando Cristo não é o firme fundamento da nossa vida? Quando a tempestade vem, a casa cai. Dependendo do alicerce, se um vento mais forte bater, a casa cai, por causa da instabilidade. E o que é ter outro fundamento? O que seria ter outro fundamento? Qualquer outra coisa que torne Cristo menos central na nossa vida é outro fundamento.
E eu quero falar de alguns fundamentos instáveis. A gente pode pensar em dinheiro, em posição, e a gente tem alguns exemplos bíblicos, e eu quero passar por 2 exemplos específicos de dinheiro e posição como alicerce da vida, e de 2 pessoas que tomaram decisões distintas. O primeiro é o jovem rico, em Lucas 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta para que o seu fundamento seja estável. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. O jovem rico, ele decidiu permanecer em outro fundamento. Ele rejeitou o fundamento que é Cristo por causa do dinheiro e por causa da sua posição. Ele decidiu pautar a vida dele naquilo que é terreno e provisório. Mas nós temos uma outra história, a história de Zaqueu. Lucas 19:1 diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, dinheiro e posição, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, eu fico imaginando a cena. Um homem pequeno, de posição, de dinheiro, rico, reconhecido na cidade, sobe numa árvore. E Jesus vê aquele coração e pensa Jesus parando do lado dessa árvore, olhando para a árvore. E esse Zaqueu lá em cima. E ele olha para ele e fala: Zaqueu, pensa o olhar de Jesus para esse homem. Pensa o susto de Zaqueu de saber que Jesus parou na árvore dele, né? Porque eu imagino que, como era uma multidão, e muita gente devia, possivelmente, outras pessoas subiram nas árvores para ver Jesus. As crianças. Mas um homem de dinheiro e de posição subir numa árvore. E aí Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria, diferente do outro, né? Que ficou triste. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo, decido dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, ele decidiu por outro fundamento. Ele decidiu por Cristo. Ele desceu da posição e subiu numa árvore para experimentar uma outra fonte. Ele desejou outro fundamento. Ele distribuiu os bens e ele restituiu aos pobres, né? E restituiu todo mundo que ele tinha lesado de alguma maneira. Ele decidiu pautar a vida dele no que tinha valor eterno. O que você decide hoje? A decisão é nossa. A gente vai correr atrás de emprego, de trabalho, achar que casamento, filho ou qualquer outra coisa é o que vai trazer estabilidade? É que é fundamento sólido da nossa vida, um curso? Claro que nós vamos estudar, nós vamos ser pessoas e mulheres dedicadas, zelosas, inteligentes, que estudam, que se aprimoram, mas isso nunca pode ser o centro da nossa vida. Isso nunca pode ser a prioridade na nossa vida. Outro fundamento instável: incredulidade, inconstância, dúvida e medo. E nesses dias nós somos muito ministradas a respeito disso.
E nós precisamos acabar, aniquilar com isso da nossa vida. Nós não podemos permitir mais que a dúvida e o medo nos dominem. Nós não podemos permitir mais que venha a incredulidade, que venha a dúvida, que a gente seja inconstante. Tiago 1,6 diz que, estava falando da sabedoria, né? Quem quiser peça, porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará, ou essa mulher, que alcançará do Senhor alguma coisa. Mulher de ânimo dobre, inconstante, instável em todos os seus caminhos. A inconstância é uma coisa que nós precisamos arrancar da nossa vida. A gente precisa vencer a falta de fé. A gente precisa dizer, como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. No original, forte o bastante para não necessitar de auxílio ou apoio, independente de circunstâncias externas. Eu aprendi a viver forte o bastante para não precisar de auxílio ou apoio, independente do que estou vivendo e o que está ao meu redor. Em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que isso quer dizer? Tenho força para vencer naquele que me dá força. Ele fala que ele é forte o bastante porque ele tem força para vencer naquele que dá a ele força para passar qualquer situação. Eu não posso viver uma vida oscilando na onda das notícias. Se as notícias são boas, eu estou bem. Se as notícias são ruins, eu estou péssima. A minha moderação, ela precisa ser conhecida diante dos homens. Então, é nessa vida terrena. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que nós temos moderação, que nós não vivemos extremos. Eu não posso ser aquela mulher que um dia está no pico de alegria e no outro está no auge da depressão, na mesma semana. Porque eu sou movida pelo que acontece, pela notícia que eu recebo, pelo que acontece no dia. Eu preciso me manter constante naquele que me dá força para passar qualquer coisa. A minha força precisa estar em Deus. E se eu tenho outros fundamentos na minha vida, eu não tenho força. Eu não fico firme. Eu sou firme e constante porque eu tenho fé no Filho de Deus. E eu queria lembrar vocês mais uma história. Pedro andando sobre as águas. Nós vamos ler lá em Mateus 14, 25. Diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, sem paz de mente, sem tranquilidade, inquietos no espírito. E eles exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, quando os olhos físicos de Pedro começaram a observar a força do vento, quando ele começou a lembrar onde que ele estava, ele teve medo, ele ficou dominado pelo medo. E começando a submergir, gritou, porque antes eles tinham ficado aterrorizados, com medo, mas eles só tinham sentido medo. Agora fala que Pedro foi dominado pelo medo, ele já estava com medo, agora ele foi dominado. E na hora que ele deixou o medo dominar, quando ele deixou o medo dominar, não significa que você não vai sentir o medo, mas você não pode deixar o medo te dominar. Amém? Na hora que ele deixou o medo dominar, ele começou a
afundar. E ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A dúvida, o medo, a inconstância são alicerces instáveis. Enquanto a gente estiver olhando para Jesus, a gente anda no meio da tempestade, a gente anda em cima da água, a gente anda no fogo, a gente anda na adversidade, a gente passa no vale da sombra da morte, porque o Senhor prometeu que estaria conosco. Você consegue imaginar alguém passando no vale da sombra da morte sem sentir medo? Você consegue imaginar alguém passando no fogo, no meio do furacão, sem medo? Eu posso até sentir o medo, mas eu não sou dominada por ele. E aí eu olho para o autor e consumador da minha fé no meio da tempestade. E porque ele é firme, eu permaneço estável. E não sou abatida. Nós falamos aqui ontem, não significa que eu não vou ser atingida, não ser abalada. Mas significa que eu não serei abalada. As adversidades virão. As situações difíceis vão acontecer na nossa vida, não tem como fugir disso. Mas eu posso decidir por um fundamento estável. E aí eu lembro de uma frase, quando a gente recebeu um amigo do Asaf na nossa casa há muitos anos atrás. Eu não vou lembrar agora a situação que era, mas ele estava numa situação muito complicada e ele só virou para o Asaf e para a gente e falou assim: Jesus está cuidando para mim. Só isso. Gente, mas pensa, um Jesus está cuidando para mim com tanta força de vida, de lastro, de autoridade, que até hoje, isso deve ter mais de 15 anos. Eu lembro dele falando isso. E quando eu estou em alguma situação muito difícil, na hora o Espírito Santo sobra. Jesus está cuidando para mim. Jesus está cuidando. Mas, pastora, Jesus está cuidando. Ele é o meu firme fundamento. Jesus está cuidando da sua vida. Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando dessa situação difícil que você está vivendo. Jesus está cuidando. E se você crê que Ele está cuidando, a palavra diz que Ele trabalha em seu favor, porque Ele trabalha para quem confia, não é para quem desconfia. Mas está muito difícil, mas eu confio. Porque nós estamos falando que falta de fé é fundamento instável. Que insegurança, medo, dúvida é fundamento instável. Aí você pode dizer: mas eu não sou Mulher Maravilha, não tenho superpoder. Às vezes eu aconselho alguém, às vezes as pessoas falam isso comigo: pastor, eu não sou Mulher Maravilha. Não é mesmo, não. Não tenho superpoder. Aí eu já não sei se eu concordo. Porque Mulher Maravilha você não é. Mas tem um dunamis de Deus dentro de você. O Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de você. Então não venha me falar que você não tem superpoder, porque você tem sim. E é na força do Espírito que você executa qualquer coisa. É na força do Espírito que você pode confiar. É na força do Espírito que você enfrenta o que for, porque tem um Deus Emanuel que é com você. Ele não te abandona nunca. Ele não te desampara na hora da dificuldade. Ele não está com você só na alegria. E na hora que a coisa aperta, ele sai, ele foge, ele corre. Não. Ele é um Deus que é presente. Presente nas nossas vidas. A dúvida, o medo, a desconfiança me afastam do meu porto seguro. Lembre disso. Toda vez que vier dúvida, que vier desconfiança, que vier medo, cada vez que você alimenta isso, cada vez que você fala: nossa, mas está muito difícil, você vai se afastando do firme fundamento. Há muito tempo, teve uma época, não sei quem lembra, que saiu aquela frasezinha e ela foi espalhada assim pela internet, né? Alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Lembram disso? É uma verdade.
Outro fundamento instável, e esse que eu quero que você preste muita atenção. Tudo que Deus tem falado desde a sexta-feira, desde quarta-feira, desde os dias de jejum e oração. Fundamento instável, mentira. Só há uma verdade, e ela se chama Cristo. Vamos lembrar outra história, mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha uma vida fundamentada numa mentira. Ela foi naquele horário buscar água, porque era a hora que não encontrava com ninguém. Ela estava com a vida fundamentada na mentira de que a identidade dela era definida pelos fracassos dela e pela rejeição social. Pensa a vida dessa mulher, isolada. Mas quando ela encontra com Jesus, e quando ela é curada na identidade dela, e ela é transformada pela verdade, ela vai do isolamento social à porta-voz do Evangelho em Samaria. Se a conversa lida na Bíblia deve levar uns 5 minutos. Vamos supor que levou uns 15, 30 minutos dela conversando com Jesus. Se a gente colocar que os discípulos foram comprar comida, voltar, 1 hora, assim, no máximo. Em 1 hora, a vida dela mudou completamente, porque ela encontrou a verdade. A mentira parou de guiar a vida dela, parou de calar quem ela era. Ela nunca mais foi a mesma. E hoje você aqui, já tem mais de 1 hora que você está aqui, sua vida, você vai sair daqui completamente transformada. Outra mulher, com a visão ampliada, com a sua fé firmada em Jesus, para enfrentar o que for. Eu não estou pregando que você não vai ter problema na sua vida, não, porque Jesus falou que a gente teria aflições, mas eu estou dizendo a você, você pode enfrentar o que for no nome de Jesus. Porque se Ele for fundamento na sua vida, nada vai te abalar. Nós não sabemos o que nos espera para essa semana, nenhuma de nós sabe o que espera. A vida pode mudar num piscar de olhos. Nós precisamos estar preparadas, posicionadas. A gente precisa saber onde estamos pisando. A gente precisa saber o que a gente está acreditando. No que você acredita sobre você hoje? Deus falou isso de você? É isso que a Bíblia fala de você? No que você tem acreditado para você mesma, de quem você é? Do que você pode. Uma vida fundamentada numa mentira é uma vida que morre lentamente. É uma morte lenta. E o diabo é o pai da mentira. Ele quer que você morra. E ele não quer que você seja liberta pela verdade. Mas nessa noite nós estamos aqui para dizer: Satanás, sai da nossa vida. Sai da minha mente. A minha mente foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Meu coração foi lavado. Eu te repreendo da minha vida. Eu condeno toda mentira contra mim. Eu decido não colocar meus pés sobre uma mentira. Eu não vou viver a minha vida em cima de uma mentira. Não vou. Vocês não vão viver uma vida em cima de uma mentira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O problema dessa mulher não era a vasilha que ela pegava água, mas era a fonte da alegria e da plenitude dela. Não é emprego que vai te saciar, não é recurso, não. Se eu tiver uma posição mais alta no meu trabalho, né? Se eu casar, se eu tiver filho, se eu tiver boas roupas, se eu cumprir, né, o que a Bíblia diz certinho, numa vida religiosa, sabe? Sem relacionamento, achar, não, se eu obedecer tudo, vai ficar tudo bem. Não é isso. Isso não é alicerce sólido. A gente fica procurando ou buscando algo visível que nos estabilize,
que forneça essa sensação de segurança, quando Deus invisível, o Rei e eterno, Ele é o único alicerce sólido, Ele é o único que é rocha eterna, é invisível, é imortal, mas é presente. Pare de buscar em coisas visíveis fundamento para a sua vida, firmeza para a sua vida, achando que se você tiver uma conta bancária recheada, vai ficar tudo bem. Nosso firme fundamento é Cristo. E eu quero citar um último fundamento instável. Claro que tem vários, né? Esses são os que eu trouxe. Sofismas. O que são sofismas? São raciocínios enganosos que parecem verdade. Raciocínios enganosos que parecem verdadeiros, mas eles são usados para confundir, para manipular e para resistir à vontade e à verdade de Deus. São mentiras disfarçadas de lógica. Então tem lógica, mas é uma mentira. Mentira. Tem aparência de sabedoria, mas conduz ao erro. E como que a gente combate sofismas? Com a verdade da palavra de Deus. Com uma mente renovada. Com discernimento espiritual. Com oração. Usando armas espirituais. Eu queria que vocês se colocassem de pé.